Good morning, sexto ano. How's it going? Ei, pessoal, espero que vocês estejam bem. Seguimos aqui com a nossa 10ª semana de aulas remotas da Escola Educar e hoje vamos falar sobre os artigos definidos e indefinidos na língua inglesa, tá? A gente já tinha dado uma passadinha neles aí anteriormente, porque eles estão presentes em muitos textos, né, na maioria dos textos, porque são artigos, então a gente precisa entender como que a gente usa eles, tá bem? Então vamos lá. Vamos falar dos indefinidos primeiro, porque eles têm dois usos diferentes, mas significam as mesmas coisas, tá? Então eu tenho a e an, e ambos significam uns, umas. Vamos ver o a primeiro. Usamos a antes de palavras que começam com consoantes, antes de semivogais como y, antes do H com som de R forte, ou então antes do U com som de U. Vamos ver alguns exemplos aí para facilitar para vocês identificarem. Deixa eu mudar meu marcador aqui. Ok, I have a wonderful book. Olha só, eu tenho a, aqui eu tenho a palavra wonderful, que começa com consoante. Sarah had a barbecue for lunch. Barbecue começa com consoante, então eu tenho a. My father wants a new pen. New significa novo, começa com consoante, então eu coloco a. She is a doctor, então ela é uma médica, começa com D e aí eu tenho também o a aqui antes. Agora vamos ver os casos especiais que eu citei lá em cima. Uma palavra que começa com uma semivogal, que é o Y. It's been a year, ó, faz um ano. Let's buy a house. Olha o H com som de R forte. House. House. Então, eu tenho que colocar o a. Na sequência, eu tenho university. Então, eu tenho universidade. Começa com U na grafia, mas o som dela é de U. Então, it's a university. Isso vai acontecer, gente, com outras palavras, como eu disse para vocês antes, ó. Unicorn, uniform, unique, tá? Então, outras palavras que começam com U que vão ter som de U. Não são todas, como a gente vai ver na sequência agora, tá? Vamos lá. Agora a gente vai usar o an. An nós usamos antes de palavras que começam com vogais. Então, o que significa que usamos antes do H quando ele não tem som e algumas palavras com U quando o som é de U mesmo, é de vogal, ou U ou A, que é uma vogal que a gente não tem no português, que se chama schwa. Vamos ver como é que ela funciona aqui. I arrived here an hour. Ó, aqui eu começo com H, mas eu não tenho som de R forte. Hour, que significa hora, né? An hour. Então, eu vou juntar as duas na hora de falar. An hour. I arrived here an hour ago. My mother needs an umbrella. An umbrella. Não tem som de U, tem som de tá? An umbrella. Então, minha mãe precisa de uma sombrinha. He said he wants an egg. Ó, vou juntar na hora da fala. Isso a gente chama de linking words, para linkar as palavras. An egg for lunch. My friend is an honest. Ó, honest, outra palavra que nós não temos aqui o som do R forte no H, tá? An honest boy, ok? Agora, outra com U, mas que não tem som de U, tem som de ó. I won't drink coffee in an ugly cup, num copo feio, numa xícara feia, tá? Então, eu não tenho aqui o som de U, eu tenho o som de A, que é um schwa, que é uma vogal que tem no inglês e não existe no português, tá bom? Da sequência, agora vamos falar dos artigos definidos, o artigo definido que é o the, né, que é esse daqui, que significa o, os, a, as, tá bom? Existem muitos tipos de situações nos quais devemos usar o artigo definido para nos referir a algo específico. Vamos ver então, o uso dele é um pouquinho vasto, tá? Mas a gente seguir as regras fica fácil da gente entender. Usamos para se referir a algo que já foi mencionado. Por exemplo, there is a position available in my school. The job will involve child care. Então, há uma vaga, position, disponível na minha escola. The job, ou seja, o trabalho, envolverá cuidar de crianças. Então, eu já tinha falado que tinha uma vaga
Então, era o que um trabalho é uma vaga numa escola. Então, vaga de quê? De trabalho, só pode. Então, é the job, tá? Então, eu vou especificar agora o tipo de trabalho, né? The job will involve a child care. Então, o trabalho envolverá cuidar de crianças. Usamos o the quando sabe-se que existe apenas um exemplar de algo. Por exemplo, quando existe alguma coisa única. Eu falo assim, where is the kitchen? Onde é a cozinha? Então, eu observo, eu entro num lugar e imagino que só tenha uma cozinha naquele lugar, numa casa, por exemplo, num apartamento, né, que é o normal. Então, eu pergunto, the kitchen, onde é a cozinha, tá? Outra coisa, I observed the moon last night. Eu observei a lua na noite passada. Lua só tem uma, né? Então, eu posso falar the moon, tá? Dessa mesma forma, eu vou falar the sun, que eu vou me referir ao sol, tá bom? The earth, a terra, ok? The world, que é o mundo, tá? Usamos para pessoas ou objetos específicos. Por exemplo, the woman who wrote this book is really famous. Então, a mulher que escreveu o livro é muito famosa. Então, sorry guys. Neste caso, estamos falando de uma pessoa específica. Usamos o the antes de adjetivos superlativos e números ordinais. Isso a gente viu quando a gente reviu lá os números ordinais. This is the tallest boy in the world. Okay, this is the second and the last time that I called you today. Né? Essa é a segunda e a última vez que eu te chamo hoje, né? Então, eu tô falando segunda e última, né? Uso o the antes delas, tá? Usamos o the com adjetivos para referir a um grupo de pessoas e com décadas. Então, por exemplo, the Italians love pasta. Então, os italianos, um grupo específico de pessoas. My mother was born in the 70s. Então, minha mãe nasceu na década de 70, ok? The 70s. Na sequência, também usamos o the para se referir a nomes de países, no plural, grupos e ilhas e montanhas. Então, vamos ver. The Himalayas, the Philippines, the United States, tá? Então, tudo que tiver aí de grupo, de países, que o nome estiver no plural, a gente vai usar o the, tá? Nome de mares, rios e desertos. The South China Sea, the Pacific Ocean, the Kalahari Desert. Os mares do sul da China, o Oceano Pacífico, o deserto de Kalahari. Nome de famílias, bandas, nacionalidades, títulos de livros, hotéis, jornais, navios, prédios, tudo que for específico, tá, gente? Então, The Darcys, que é o sobrenome da família, The Beatles, que é uma banda, The English, que é uma linguagem, The Notebook, que é um livro, né? E também é o nome de um filme, O Diário de uma Paixão, tá bom? O The English também é o grupo de pessoas, são os ingleses, né? Tá? Então, vamos ver essa observação aí de baixo. Ó, deixa eu tirar minha câmerazinha daqui. Os não nativos da língua inglesa devem levar em consideração as explicações e os exemplos de inglês, pois uma vez que traduzimos, nota-se que algumas palavras e exemplos perdem o sentido da regra para o português. Por exemplo, muitas palavras iniciadas em uma vogal na língua inglesa, elas podem ter a sua tradução iniciada em consoante, ou em outra língua, como ugly, por exemplo, que significa feio. Lembra que eu tinha falado com vocês? Mas o ugly, ele não entra naquela regrinha do you, tá? Entre outros exemplos. Por isso, é que é de suma importância que, ao estudar sobre os artigos definidos e indefinidos, o aluno atente-se às regras estipuladas e à sua aplicação dentro da língua estudada. Nesse caso, a língua inglesa. Ó, isso aqui é um textinho, tá? Só para poder explicitar mais para vocês que algumas regras aí são diferentes, né? O caso do U, do H, tá bom? Então, o que a gente pode concluir dessa regra dos artigos definidos e indefinidos? Que o inglês, definitivamente, gente, ele não é uma língua fonética. Isso significa o quê? Nem tudo que você vai escrever é o que você vai pronunciar, tá? Então, é por isso que existem essas exceções de regra, tá bem?
Então, vamos prestar atenção. Na dúvida, o que eu faço? Consulto um dicionário, tá? Então, na dúvida de como pronuncia a palavra, sempre consultando um dicionário eletrônico, onde tem aquela caixinha de som que vocês podem clicar e ouvir a palavra pronunciada corretamente, tá bom? Beleza. Então, aqui eu coloquei para vocês uma atividade com um vídeo, como eu sempre faço, né? Quando vocês baixarem o PDF, podem acessar aqui pelo link, tá bom? Ou então procurar pelo nome do videozinho aqui e assistir e fazer a atividade. Imprime ou então escreve no caderno, tá? Take notes on your notebook, né? Beleza? E aí vocês vão, depois de assistir ao videozinho, que nada mais é do que um trailer do The Grinch, que eu adoro esse filme, ele é muito divertido, muito engraçado, vocês vão gostar também. Quem ainda não assistiu, assista o filme todo também, que vale a pena, tá bem? Aproveitem o tempo de quarentena para vocês assistirem filmes em inglês, galerinha, beleza? Então vamos lá. Façam aí, tá? No caderno bonitinho. E deixei um recadinho aqui para vocês. Marque a sua presença nesta aula acessando o formulário que está na descrição desse vídeo. E se quiser, deixe um comentário abaixo com dúvidas ou elogios. Críticas também, estou aceitando, tá? Little positive things make our days become better. See ya, guys!